eu vou propor para vocês uma luta contra vocês mesmos, diante do que Deus vai colocar para vocês. Vocês estão dispostos a vencer mesmo? Vocês querem vencer mesmo? Digam amém. Amém. Ótimo. Vamos para o texto aqui. Muito fácil, já bem conhecido dos irmãos, né? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve show de bola. Ou não, né? E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só o pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-a sobre um pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que a seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E aí disse Jesus: Em verdade, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra, porque a palavra de Deus em si já é abençoada, é a nossa mente que precisa dessa bênção. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Vamos lá então, vamos pegar aqui, vamos vir numa exposição, vamos rever cada aspecto do texto, né? Então aqui ele foi conduzido ao deserto, ele foi ao deserto, ele se lançou nesse propósito ao deserto, o deserto, e jejuou, etc e tal. O jejum é a aflição de alma. Aflição de alma. Eu acho que é o Luciano Subirá, ele tem um livro que está fechado lá, quando eu puder eu vou ler aquele livro, mas ele comentou, até que nada mais importe, é o texto. Depois e esse texto ele fala que a pessoa, para ela só conseguiu a bênção dela quando ela abriu mão das coisas que precisavam ser, que não ter valor para Deus dar para aquela pessoa aquilo que ela precisava. Então, se liberar das coisas, soltar as coisas com as quais nós somos apegados, não é fácil. Não é fácil falar, a gente fala aqui e a gente, não, tem que comer, tem que o velho homem, mas tem hora que a gente é pego de surpresa exatamente naquilo que a gente nem imaginava que aquilo fosse importante e a gente não estava disposto de abrir mão daquilo. É verdade? A gente já fez jejum de tudo quanto é jeito. Jejum judeu, jejum total, jejum de líquido. Nós subimos, eu, minha esposa e mais um grupo de pessoas, montamos uma barraca no monte e ficamos 3 dias lá no pão e na água, e ficamos lá, fizemos 2 barracas dos homens e das mulheres. Eu já fiz um jejum, assim, eu tirei um mês inteiro, eu tirei férias no monte, de manhã até a tarde, eu subi no monte, né? E aí lá, né, a Lúcia, minha esposa, ela não entendeu aquela coisa que eu estava querendo fazer, né? Aquela ânsia, aquele meu desejo, mas às vezes nós aplicamos um outro jejum. Lá a gente estava em Bicuíba, que é Saquarema. O jejum era um jejum diferente, que a Vera Lúcia propôs. Era um jejum de não falar mal.
não pode falar mal, nem criticar. Você não pode fazer fofoca de ninguém, né? E a gente aplicou aquele jejum. Rapaz, foi o pior jejum que eu vi, os irmãos, foi horrível. Mas a gente não pode falar nada, não pode, nem uma criticazinha, não pode. Ou então você vai quebrar o jejum, aí tu vai ficar fora da visão. Foi o pior jejum que, olha, o pessoal ficou deprimido, não poder falar mal. Simples, né? A besteira, né? O negócio bobo, né? Mas não pode. Mas não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não pode. E nós mesmos, a gente, né, que a gente passou, é só criticar. É só a vida nossa é fazer crítica, né? Tem até o estudo da Bíblia, histórico crítico, né? Não pode criticar, né? E aí, às vezes, Deus tira da gente aquilo que a gente pensa que está livre, daqui não está. E o jejum é isso, né? Esse tempo no deserto de Jesus foi uma aflição. Foi necessário afligir a sua alma, e Jesus, ele era totalmente homem. Foi uma doutrina difícil de a igreja agregar, teologicamente de compreender, da igreja incorporar. Jesus era um homem, totalmente homem. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque ele, sendo homem, né, ele abriu mão de toda a sua deidade, da sua divindade, do seu poder, e ele se tornou uma pessoa igualzinha a mim e a você. Qual a importância disso? É que ele conseguiu tudo que conseguiu sendo ser humano, ser um homem, ser uma pessoa humana, né? Uma pessoa humana. Ele não era um anjo, ele era um ser humano, né? E o amor na plenitude só foi possível com a aflição da sua mente, da sua alma, do seu caráter e da sua personalidade. Tá? Então, a gente pode pontuar o que de Jesus foi exigido dele. E aí a gente translitera e a gente tenta fazer um salto hermenêutico, né, da nossa realidade, aplicando no nosso cotidiano. Primeiro, a primeira coisa que ele teve que fome. Jesus teve fome. Aponta para o quê? Para as nossas necessidades básicas. É comer, beber, mas aponta também para as nossas necessidades psicológicas, existenciais, trabalho, né? Aponta para algo que a gente quer muito, é uma prova, é um concurso público, é uma namorada, é um namorado, é uma casa, é um carro, é algo que às vezes é um livro, é um texto. Eu me lembro que a gente estava no Mente, o pessoal brigava, aquela coleção do Juiz do Gonzaga, né? A história ilustrada da igreja, era uma briga para ter os 12 livros da coleção, foi tipo né? Então a gente brigava, e às vezes a gente quer a gente quer muito aquilo, a gente briga com o irmão, briga com a irmã, briga com o amigo, briga com o colega do trabalho, dá uma rasteira no colega, só para ter aquilo. Às vezes a gente tenta para se apropriar, a gente entra no frenesi, enlouquecido, a gente não percebe que a gente deseja tanto aquilo que às vezes a gente faz coisas que no estado normal a gente não faria para poder obter aquilo. Esse frenesi nos tira a razão, nos tira o raciocínio, a capacidade de raciocinar, de pensar, nos tira a coerência, e a gente não percebe. Basta a gente estar num grupo que a gente é conduzido. Quer ver muito fácil? Uma analogia, um bandido, aquele caso de uma pessoa que uma multidão está linchando, ele estuprou a menina, estuprador, pega o estuprador, então o ladrão, aí vão pegar o ladrão, aí todo mundo bate, ninguém sabe realmente se aquela pessoa é um criminoso, e a gente se vê no meio da multidão participando daquele linchamento. Como é que a gente entrou no linchamento? É conduzido, a gente vai conduzido, a gente vai quando vê, está participando. Se a gente não bate, pelo menos nosso coração sente aquilo, é assim mesmo, ele é assim mesmo.
né? Se a gente não fez com as próprias mãos, mas dentro do nosso coração a gente acaba participando. É ou não é? É ou não é? Né? Então a gente é envolvido pelo movimento, e Jesus foi afligido para mortificar a sua necessidade existencial primária, e ali ele foi sufocado. O pão e o diabo é uma coisa mais fácil que a gente já aprendeu na escola dominical. Ele usa a palavra, a gente aprende. O diabo usa a palavra, a perspicácia, a malandragem da palavra para ludibriar a mente, a nossa mente, né, do propósito de Deus, da nossa característica, que é a nossa espiritualidade, que é fugir do mal, né, que é evidenciar os frutos do Espírito e não os frutos da carne, a fome, fruto da carne. Então, e Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. O diabo, não satisfeito, conduz para onde? Ele leva para onde? Ele disse Jesus, também está escrito, não tentarás ser o teu Deus, né? O segundo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se lança daqui para baixo. Se lança daqui para baixo. Lançar. A palavra é lançar, se jogar, se atirar. É uma ação. Aponta para atitudes que Jesus ele poderia tomar ou não, uma atitude positiva ou negativa. Positiva, ele de encontro àquilo que o diabo queria que ele fizesse, destruir a si mesmo. Ele destruiria seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Ele se destruiria o projeto que Deus propôs para a vida dele e que talvez naquele momento ainda não estava totalmente revelado. Ali seria frustrado, ele morreria da forma errada. Então era um engano. Então esse é o trabalho do diabo, enganar ao ser humano, para o ser humano tomar uma atitude que supostamente vai de encontro ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu digo para você, Deus, né, fala assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano. Quem já falou isso? Para evangelizar. Deus tem um plano em sua vida, né? Então, que plano é esse? Esse plano é o propósito que Deus tem para cada pessoa. Toda pessoa humana, nascida em qualquer parte do planeta, ela nasce com um projeto. Deus tem um projeto para aquela pessoa, mas para alcançar esse projeto, se apropriar desta promessa, ela precisa saber, ela precisa ser notificada, ela precisa aprender, ela precisa viver, ela precisa tombar, se machucar, ela precisa ler, ela precisa experimentar, interagir, ela precisa se desenvolver como pessoa, até tomar ciência daquele propósito que Deus tem na vida dela. Eu já solto a primeira pérola. Solto nessa hora a primeira pérola. Deus, eu estou olhando para você aqui. Antes de finalizar as coisas que eu tenho que dizer, né, está aqui guardado, estou me segurando para não me antecipar. Deus tem um projeto muito específico para a vida de vocês. Amém. Eu estou me dirigindo a príncipes e princesas. Eu estou me dirigindo cujas pessoas, existe uma unção sobre a vida de vocês, existe uma promessa sobre a vida de vocês, existe também, para o cumprimento dessa promessa, existe uma unção específica que é manifestada através do dom que vocês têm para a execução de um ministério, para realizar uma obra. E vou dizer mais ainda, se você não realizar, se você não fizer isso pelo qual Deus criou você para você fazer, você não vai ser feliz enquanto você não estiver dentro daquela promessa que Deus estabeleceu para a sua vida. Aí eu tenho uma pergunta: você recebe essa palavra? Amém. Né? Então fala assim: Deus tem uma promessa para mim, específica. Mas bate no peito assim: é para mim, é meu, é para mim, é só para você, é só tua. E você vai saber a partir do momento que Deus revela para você. Mas como é que é isso? É indo para a célula, é na escola dominical, é indo para os cultos,
é debatendo a Bíblia, é brigando, é discutindo, é estudando, é mergulhando na palavra, até que Deus vai se revelar a você. Mas se você se matar, se você seguir um outro caminho, você nunca vai saber. Você nunca vai conhecer a sua promessa se você se desviar. Se você nunca vai saber se você seguir um outro caminho que não é o caminho que você tinha que seguir. Então você tem que tomar a atitude certa para você não se desviar do seu caminho, não matar a promessa que Deus tem para você. Preste muita atenção nisso. Eu me lembro, seminarista ainda no Bento, eu pegando trem, acho que morava em Guadalupe, Madureira, não sei onde eu estava, eu pegava o trem para ir a Central do Brasil e depois ia, né? Aí o rapaz olhou assim, eu não estava com Bíblia, seminarista não anda com Bíblia, com material, com livros para estudar, com apostila, e aquele cara, ele me parou assim no trem, vendendo amendoim. Você é crente, e daí? Tudo bem, então, quanta bênção, né? Quanta bênção. Eu sou desviado, eu era da igreja tal, presbítero, aí Deus botou para eu assustar ele. Que isso, rapaz? Se desviou, rapaz? Que é isso, rapaz? Tá maluco, rapaz? Do ministério e tal, e como que você está fazendo? Aí ele ficou assustado dentro do trem. Aí eu comecei a evangelizar ele. Aí conta tua história aí, irmão. Não, era dessa presbítero, evangelista, fica mal, chegamos na Central do Brasil, vamos fazer uma parada assim, você vai se reconciliar aqui agora. Aí soltamos do trem ali, eu orei para aquele rapaz, né? Aí eu pergunto para você, alguém que cresceu na igreja, se desenvolveu dentro daquele ministério, né, do movimento pentecostal, não interessa para você, mas de repente o cara largou tudo. Por quê? Por que ele largou? Por que ele largou? Por que alguém que estuda a vida, a Bíblia, a vida o tempo todo, a vida toda, por que essa pessoa se desvia? Por que ela cai? Por que ela abandona? Por quê? Porque mesmo tendo lido a Bíblia, eu não tenho resposta para isso, mas essa era a situação daquele rapaz. É o que pode acontecer com qualquer um de nós. E esse era o laço do diabo naquela noite para Jesus. E por último, no outro dia, sei lá, né? Por último, então ele levou no pináculo, né? Lugar alto, talvez seja a maior torre do templo, e aí tudo isso vai ser teu, tudo isso vai ser teu. Aponta para a coisa mais sutil para toda a alma humana, a vaidade. Não é? A vaidade. A vaidade aponta para o eu, né? O eu. Né? E esse é o grande desafio, o eu. Às vezes, eu comecei falando lá do Subirá, né? Até que nada mais importe. Às vezes, é uma coisa tão simples, mas Jesus pode pegar a gente numa curva dessa, e a gente não estava preparado, não está preparado para abrir mão daquela vaidade. Parece uma coisa boba. É difícil de entender, né? Aquela celeuma, aquela treta de Abel e de Caim, né? Que aceitou um e não aceitou o outro? Não, porque o outro é mais excelente. Não, mas é a alma. Deus conhece o nosso interior. Ele sabe quando a nossa oferta, é verdadeira, é sincera, né? E eu me lembro de Manoá, né? Ele tratando anjos e queria oferecer uma comida ao anjo. Não, você não pode, não é assim não. O anjo falou, não, vou te ensinar como é que você tem que oferecer essa comida. Não é desse jeito não, né? Mas como é que é o seu nome? Eu estou mesclando aqui as passagens. Ele fala assim, por que perguntas assim? Meu nome? Não, você vai pegar um cordeiro, você vai matar o cordeiro, vai colocar em cima da pedra. E aí, quando você colocar o cordeiro sobre a pedra, você vai lá e coloca o cajado sobre a pedra, sobre o cordeiro. Quando ele faz isso, pega fogo. O texto diz que pegou fogo, naquela fumaça, aquele anjo subiu.
e desapareceu ali no meio da fumaça, ele subiu. Então chegamos no ponto. Amados, esse é o ponto. É o ponto do sobrenatural. O sobrenatural, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ele é possível. Primeira coisa que eu digo para você, que o sobrenatural é tão natural quanto aquilo que a gente diz que é sobrenatural, que a gente diz que é impossível, que não pode, que não tem como. Aí eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu me lembro de Daniel, né? Que eles não retrocederam. Se Deus me salvar, né? Eu só vou adorar, não vou adorar os seus deuses. E se não me salvar também, eu vou adorar meu Deus. Eu me lembro de Jó, que em vez de resmungar quando perdeu tudo, ele adorou, ele rasgou a roupa e adorou a Deus. Será que no pior momento da nossa vida nós vamos adorar ou vamos resmungar? E talvez aquela prova que a gente está passando exatamente é um teste, é uma preparação. Deus está conduzindo a gente para um ponto. Eu vou saber se ele está pronto para receber aquilo que eu tenho que te dar para ele, que vai ser o que é mais precioso para ele. Mas será que ele ou ela está disposto a abrir, tem que abrir mão disso para receber isso? E isso aqui parece ser grande, mas o que eu tenho para oferecer é muito maior do que ele acha que tem. E isso, e essa revelação, ela é muito individual. É uma condução, não adianta falar, não adianta explicar. Deus que leva a gente para aquele lugar, né? A gente pode dizer, é o fundo do poço, é na encruzilhada, é na sinuca, é um lugar que não dá, é uma enfermidade, né? É um desejo, é algo que a gente já até abre mão de conseguir, né? E para conseguir aquilo é preciso abrir mão. Não sou eu que tenho que dizer para você que você tem que abrir mão. Deus sabe o que é que tem que tirar para você ter algo melhor ou algo maior. Por isso que o texto diz assim, né? O texto diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí eu tive uma experiência hoje, quarta-feira. Eu cantei apenas uma música. Cantei mal pra caramba aquela música. Mas naquela música, rapaz, todo mundo ficou chorando. Todo mundo ficou chorando. Eu ali, chorando. E aí qual foi a revelação? Aí Deus, o texto que eu li, eu vou para vos levar aonde eu estou. Aí a revelação foi: esse lugar que eu vou levar vocês não é um lugar físico. Já cheguei no ponto, vocês vão entender. Esse lugar que eu quero levar vocês não é um lugar geográfico, não é um lugar temporal. Não existe coordenadas humanas para você saber aonde é esse lugar. E quando você chegar nesse lugar, todo mundo, a alma humana sabe aonde é aquele lugar. E que lugar é esse? É um lugar que você não tem mais medo. Esse lugar é um lugar onde você se sente seguro. Aquele lugar é o lugar da vitória, é o lugar da certeza, é o lugar do equilíbrio, é o lugar da vitória. Que lugar é esse? É um lugar que aonde ele está. E aonde que ele está? Os olhos da carne não podem ver. Os olhos da carne não podem chegar nesse lugar. Só quando nós tivermos moído ou obrigado ou voluntariamente. É melhor moer o velho homem. É melhor moer voluntariamente o velho homem. Se você moer o velho homem, se você moer a velha criatura, você vai chegar lá naquele lugar que ele falou que nos levaria. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Né? Eu estou me lembrando do texto que homem é esse que faz o mar se acalmar? Que poder é esse que faz, né, o vento se aquietar? Quem é esse? Como que ele faz isso? Esse lugar é onde ele está, é a presença dele, é onde ele está. Eu estou me lembrando da mulher samaritana, ela falando: mulher, né, está pedindo água. Como é que você está pedindo água? Senhor,
né? Esculachou Jesus na linguagem, né? Esculachou Jesus. Aí Jesus fala: se tu soubesse com quem tu falas, né? A água que se você beber dessa água aí, eu vou voltar a ter sede, mas se eu te der a água que eu tenho aqui, tu nunca mais vai ter sede. Aí voltando, né? Antigamente no movimento pentecostal falava assim: eu já não quero ser mais vaso. Eu já não quero ser mais vaso. Eu não quero ser mais vaso. Ué, pastor, não quer ser vaso? Você quer ser o quê? Quero ser fonte. Por que eu não quero ser vaso? Vaso tem medida limitada. A fonte não, a fonte jorra. A fonte não acaba. Quando você pensa que acabou, tem mais. Quando pensa que está limitado, eu estou me lembrando da mulher, né? Da viúva, eu acho que foi a viúva de Serepta, não, do vaso, a mulher do vaso. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Tem mais vaso, tem azeite. Tem mais vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Esse é o meu convite. Vem para esse lugar. Não importa o que custar, vale a pena. Que lugar é esse? Diz o cântico, né? Vai com os cânticos, as músicas vão tudo passando na cabeça assim. Que lugar é esse? Esse é um lugar maravilhoso. Esse é um lugar que nada mais importa. Esse é um lugar que a satisfação, ela é perene, ela é completa. Essa satisfação, ela é real, ela é duradoura. Ela não se limita aqui. E o resto, aquele versículo da Bíblia: buscar a reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que isso? Porque você já tem. Aí eu me lembrei de Paulo e Silas, né? Lá em casa o povo já conhece. Ele expulsou um demônio que favorecia os comerciantes locais. Aquele demônio que fazia com que aquelas pessoas ganhassem dinheiro. Ele expulsou o demônio, acabou o lucro. Ficaram enfurecidos, eles odiaram a Paulo e Silas, pegaram dela coça. Tem lugares no crime, tem lugares da organização criminosa que eles fazem o seguinte: que eles dão uma coça no cara, quebra o braço, quebra a perna dele, para ele não ter condições de sair daquele lugar e morrer agonizado ali naquele lugar, né? Existem lugares que fazem isso. Tem lugares que esquartejam, que fazem, mas esse lugar eles são mais ardilosos. Ele quebra o braço, quebra a perna, para a pessoa, quebra o ombro, para a pessoa não poder andar. Tem gente assim quebrada, muito quebrada. Mas você não precisa ser quebrado assim. Você não precisa ser esquartejado espiritualmente, moralmente. Você não precisa psicologicamente ser esquartejado. O Deus da glória, o Deus que conduziu as palavras na boca de Jesus para envergonhar o diabo nesse episódio, é o mesmo Deus que está aqui. Amém. Ele convida você a vir para essa dimensão. Esse lugar não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Vocês têm todas as razões, mas vocês têm uma história, e a história de todos nós é de decepção, de engano, de vergonha, de erro, de distorção da palavra, distorção ministerial, distorção religiosa. Disso a gente já está completo, isso aí a gente já sabe. Mas o tempo hoje, o tempo oportuno, essa proposta, né? Entrega total. Essa entrega total vale a pena. Vale a pena essa entrega total. Por quê? O que você ganha? Eu fiquei 30 dias, né? 30 manhãs e tarde no monte. Você pode fazer isso, mas não precisa. Você pode jejuar, né? Outro dia eu fiz jejum de 24 horas, volta e meia eu faço isso. Você pode fazer isso, mas não precisa, né? O importante é você mortificar. Você está pronto para abrir a mão de algo, para receber o que há maior da parte de Deus, para cumprir a promessa que há em você. Essa é a palavra. Amados, aqui, ó, já falei 25 minutos. Eu acho que eu falei 25 minutos.
já não tem mais o que dizer para vocês. Eu quero dizer que vocês já estão prontos. Nessa noite aqui, vocês já estão prontos. O que precisava ser dito já foi dito. Agora você está disposto? Olha só, é muito engraçado. A graça, ela é muito engraçada, a graça de Deus, né? Você não precisa, olha só, na verdade, você não precisa abrir mão. Você precisa desejar o que há de melhor, desejar aquilo que você precisa, mas que tua carne não quer. Vou mandar mais uma pérola. O homem no natural não quer nada com Deus, ele não quer. Sabe por quê? A carne vai ser sacrificada, ele vai ter que jejuar. Aconteceu no domingo agora, aniversário da igreja. Aí os jovens, eu estou reativando a sociedade, né? Aí cantou as mulheres, cantou os homens. Aí o grupo de adolescentes, o menino foi lá, e o menino foi usado tão poderosamente, o pai dele desviado, não sei se afastado, o pai dele foi obrigado a ir lá na frente, ele nem sabe como chegou lá no altar. Aí eu chamei todo mundo para orar, aí chamei os familiares dos adolescentes que cantaram lá, aí orando, aquela coisa, aí depois ele fugiu, porque veio o apelo. Não foi feito apelo naquela hora. Aí começou o apelo. Depois da palavra veio o apelo. Na hora do apelo ele, já sabe como é que é, né? O cara ele foi aonde? No banheiro. Aí do banheiro, rapaz, brincadeira, ele ficou assim escondido. Acabou o apelo. Aí pegou essa aqui, minha esposa. A minha esposa foi lá, pegou ele. Vem cá. Você é o herói do seu filho. Você vai deixar o seu filho viver esse momento sobrenatural na vida dele, sem você que é o herói dele. Você vai deixar o seu filho viver esse momento sem você. Deu uma chamada nele. Aí ele disse: é mesmo. Aí ele foi lá na frente. Aí aceitou Jesus, reconciliou, sei lá o que. Gente, isso merece uma salva de palmas. Merece não? O ser humano no natural não quer. A nossa carne não quer. Jejum de 3 dias, assim, primeiro dia é beleza, segundo é dor de cabeça. Segundo dia do jejum pesado, aquele brabo mesmo, no segundo dia é dor de cabeça, mas no terceiro você não quer mais sair dele. No terceiro dia de jejum, experimenta, você não quer sair mais dele. Não quer, a carne se acostumou com aquilo. O ser humano no natural não quer, ele foge de Deus. Eu estou falando crente, todos, o ser humano, eu não estou dizendo crente, não estou dizendo macumbeiro, ateu, ele foge da natureza de Deus. E eu volto a dizer, Deus é tão natural quanto aquilo que nós chamamos natural. Deus é tão natural. Eu estou aproximando Deus de vocês. Deus é tão natural quanto as coisas que nós chamamos de naturais. O James Webb aí, descobrindo a galáxia de Andrômeda, um sol do tamanho, descobriram um sol do tamanho da órbita, da maior órbita em volta do planeta Terra, né? Deus criou esse sol. Existe um grupo chamado, o pessoal do design inteligente, os cientistas. Eles falaram aí, a criação, olha a crítica da criação pelo design inteligente. A criação foi um engano. Vamos lá, a criação foi um engano. Foi engano. Vamos lá testar essa tese. Como que foi engano? Os requisitos para a vida são muito complexos para ser engano. Não foi engano. Não. A criação foi um erro. Não foi engano, foi um erro. O cara errou. No que vi, engano parece erro, mas é diferente. Então, peraí, não dá. A conta, o cálculo, a perfeição, o planejamento é muito perfeito para alguém ter errado o cálculo para a vida existir no planeta Terra. Então não foi engano, nem foi erro. Foi alguém, um design inteligente criou, a existência. Gente, Deus, né, meu filho? Não é isso? É Deus, meu filho. É Deus que criou. Então Deus é tão natural
tão natural. O que eu estou fazendo? Eu estou aproximando aquilo que a gente chama de sobrenatural com você, comigo. Gente, olha só, eu estou passando tantas provas quanto vocês. Se eu contar o que eu já passei, essas marcas, essas cicatrizes, vocês vão chorar. Se eu falar aqui, se eu falar sério aqui, se eu começar a contar minha vida aqui, vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Humilhação, rejeição. A gente estava conversando sobre rejeição. Um familiar nosso aqui, né, foi rejeitado pela própria família. A gente estava falando disso aqui agora. São coisas que nós passamos. Eu passei por vários motivos. As pessoas rejeitam umas às outras, mas esse Deus, o Deus da glória, Ele quer trazer vocês para esse lugar que, mais do que você, é enganosa essa palavra, como é que é? Abrir mão, como é que é? Entrega total. Na verdade não é entrega total, é aquisição total, porque na verdade, aquilo que você vai abrir mão, vai escorregar, você não vai desejar. Você não vai querer mais, porque quando você vê a glória de Deus na sua vida, quando você vai ver as vantagens de uma vida com Deus, você vai ver que aquilo que você era agarrado não vale a pena, é um desperdício. Não importa a sua faixa etária, nível acadêmico, capacidade intelectual, nada disso importa. O Deus que se revela, Ele convida a estar nesse lugar. Esse lugar, o lugar da vitória, o lugar da bênção, o lugar da conquista, o lugar da promessa. Deus tem uma promessa para vocês. Amém.